Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, um excelente domingo para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Sport TV, onde Evair faz uma análise dessa grande vitória do Palmeiras em cima do Botafogo, que lhe deu vaga nas quartas de final. Além disso, as últimas notícias também deste domingo do Verdão lá na Filadélfia. Se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário e vamos aí para o vídeo. Tempo hoje, ele chamou muita atenção entrando no fim dos dois. Foram 2 jogos na primeira fase, acho que não entrou nos 3 não, né? Eu te digo agora, eu acho que entrou em 2. Eu não tenho certeza. Não, eu acho que entrou em 2. Os dois. Acho que foram nos 2 contra os europeus e chamou a atenção. Hoje ele ganhou mais tempo, né? Ele entrou faltando 30 minutos. E é um jogador interessante, né? Sim. Tem, por mais que ele não cumpra aquela função, às vezes uma função tática exigida, mas se vê que o pouco que ele esteve em campo, ou no pouco que ele entrou nas outras partidas também, é um jogador que tem uma qualidade que, acredito eu, mais à frente pode ajudar bastante. Mas os 2 treinadores, quando fizeram as suas primeiras mudanças, pensaram, estou botando esses caras para jogar 30 ou 50 minutos. Claro. No caso do Paulinho, não deu para chegar a 50. O Paulinho vive a situação que deve ser muito incômoda para o atleta, estou aqui cercado por 2 excelentes atletas, que é você viver o futebol com um prazo de validade em cada jogo, né? Você tem ali um tempo cronometrado em que você precisa fazer as coisas acontecerem ali. Tanto que o Paulinho entra, ele tem uma previsão de 30 minutos, ele joga... Então, mas hoje eram 30 ou 50, acabaram sendo 30... É porque ele entra quase com 18, 41. né? Ele joga 27 mais os acréscimos e depois ele acaba ficando 42, 43 minutos em campo. Isso. E ele tem que sair na prorrogação. Isso deve ser bastante incômodo, né? Ele sai logo depois do Muito incômodo. Isso Você causa, sabe que o seu tempo e você não sabe até quando você consegue aguentar dentro de campo. Isso para um jogador que vai lá para dentro querendo mostrar algo de melhor é muito ruim. E a impressão que a gente tem é que o Paulinho, assim, quando acabar o campeonato, ele já deve estar buscando aí uma outra cirurgia, porque ele já sai e a gente já sabe que ele está com dor e vai precisar ter uma intervenção. Essa dor, eu tive algo parecido, não acho que tão grave quanto ele, e é impressionante como incomoda. E você quer ir, você quer seguir, toma uma medicação, faz tratamento, às vezes sai de um treino, faz algo sem impacto, mas chega uma hora que você tem que ir para o campo e não tem como. Então você fica ali magoando, você fica naquela situação e não é fácil, porque chega uma hora que nem medicação, não tem medicação que ela acaba dando conta para essa dor. Então haja realmente resiliência emocional para isso. E o bom é que mesmo com tudo isso, ele já mostrou que valeu a pena esse investimento. E tem aquele lado psicológico, né? O jogador foi preparado para essa competição, né? Isso. Todos os palmeirenses entendem que o Paulinho estava sendo pronto, estava sendo preparado para essa competição. Ele mesmo vai se cobrar. Olha, eu acho que o Paulinho perde eu não sou médico, não estou aqui dando diagnóstico, né? São só apurações que a gente faz, enfim, coisas que a gente tenta conversar, entender. Eu acho que o Palmeiras perdeu o Paulinho para o segundo semestre. Está investindo no Mundial, na Copa Não estou dizendo que o Palmeiras desgastou o Paulinho no Mundial e não é culpa do Palmeiras. Fazendo não é a cirurgia, que ele vai precisar corrigir, ele realmente precisa de outra cirurgia e essa cirurgia vai exigir um tempo longo de recuperação. Se a primeira ele demorou 4 meses, 5 meses, né, por aí, o que hoje vai ser diferente para o mesmo procedimento, com alguma técnica diferente? Não Vamos lá, com o que a gente ouviu publicamente. O Paulinho disse que fez infiltração jogando no Atlético. E o Abel declarou durante a Copa do Mundo que ele só pode jogar meia hora. E a apuração da equipe que está lá é que é especulada uma outra cirurgia. Exatamente. E essa informação eu também tenho. Então, essa eu estou junto nessa. E ele fala mesmo nas entrevistas dele que ele sente, né? Ele Exatamente. sente muito. Ele sente dor. E você viu no banco hoje? Era o tempo ali todo com a mão na canela e fazendo cara de dor. Não, ele não, e não é a dor que só dói a hora que você pisa, é o tempo todo. Assim. Porque hoje precisou dele mais 10 minutos, além dos 30. Né? E nesses 10, prorrogação, fazendo gol, quer dizer, tem tudo ali. Depois que fez o gol, lógico, coloca alguém com mais saúde, naturalmente, vem aqui, você já fez a sua parte. Agora é uma grande história, né, no jogo, né? O jogador vivendo com essa limitação, tendo que fazer as coisas acontecerem em pouco tempo, um jogo que aparecia pouquíssima oportunidade, ele através do talento, porque o Paulinho para mim é um talento jogador de altíssimo nível, e você não consegue definir, o Paulinho para mim é aquele jogador que ele não é um ponta, ele não é um 9, ele é um atacante. Né? De mobilidade, de ataque à área, de dar várias soluções para o time e ele encontra, faz a jogada do gol no lance pessoal, no lance de talento dele. E o futebol, né? Ele tem essa coisa das margens pequenas, né? Como um gol basta para resolver tudo. O lance tem um pequeno desvio
Do biquinho da chuteira. No bico da chuteira do Barbosa, acaba passando por entre as pernas do Caio. Não dá para dizer sem o desvio onde a bola passaria, se ela era alcançável para o John, mas você vê um jogo dessa importância decidido também com esses mínimos detalhes. E você vê como o John fica inconformado, porque estava fazendo uma grande atuação. Ele hoje foi muito mais exigido do que contra a PSG Prova que o Palmeiras foi melhor time. Né? E aí, acho que ele sente que esse biquinho tirou a chance da defesa. Você vê que a gente está até conversando com o Alex ali fora, a gente deu tudo certo para o Palmeiras hoje, né? Até mesmo esse desvio a bola passa por baixo das pernas do outro zagueiro e entra lá no cantinho. Era o Caio que tinha entrado. Mas ali o Montoro, ele precisaria ter fechado. A hora que ele pausa... Foi o que o Mansur falou, né? Na recomposição ali. Acaba, não? Porque ali eu tenho que dobrar. Bike com o Paulinho, Lógico, eu não posso deixar aquele meio ali para ele passar. Eu acho que ele viu o Marlon Freitas na cobertura atrás, ele confiou no Marlon e deu um passo atrás. Sabe o que me lembrou um pouquinho? Foi exatamente igual, não? Me lembrou um pouquinho, me deu assim aquele flashback. Quando o Cerezo faz uma infiltração na área da Itália, o gol que deu a esperança pra gente em 82. O Cerezo entra de um jeito que ele desconcerta a defesa italiana, os caras vão atrás dele, aí o Falcão corta pra dentro, meio. Só que bate forte. Que saudades, hein? Que saudades daquele futebol. Abriu o varandão da saudade. E o Paulinho, o que foi? O jogo passado ele também já entrou e fez diferença, e no segundo jogo também, né? Isso, ele tem conseguido ter impacto nessa Copa do Mundo. E era justamente, era justamente aquilo que o Abel queria fazer com o Estevão, né? Que ele pegasse esse lance mano a mano. Eu ia até acrescentar isso, que tem a simbologia de ele ter entrado no lugar do Estevão. Foram várias substituições ao mesmo tempo, não é assim, né? Tirou o Estevão, botou o Paulinho e mudou o jogo. Aconteceram várias outras coisas, mas a plaquinha que subiu foi sai Estevão, entra Paulinho, né? E ali mudou o jogo. Como a gente citou agora a questão do Montoro, para mim, não é isso que explica o jogo, é óbvio. Eu acho que esses jogos assim têm diversos fatores envolvidos, inclusive o detalhe, inclusive o biquinho da chuteira do Barbosa. Tudo conta. Mas, acima de tudo, era mais natural que qualquer acidente acontecesse pendendo para o lado do Palmeiras, que foi quem mais buscou o gol, quem mais ficou perto da área. Agora, sempre um detalhe para mim que chama a atenção. Eu tenho falado aqui, por vezes, com o Alex, com o Felipe, enfim. Tem uma questão do projeto do Botafogo que, para mim, diferencia muito o estágio desse projeto do projeto do Palmeiras. O Botafogo ganhou a Libertadores, o Botafogo ganhou o Brasileiro, um investimento altíssimo, só que é um projeto que, nesse momento, ele tem muitas alterações no elenco de janela para janela. Ele ainda... E o próprio Textor, numa coletiva recente, disse que precisava que o projeto amadurecesse mais, que o Botafogo, eventualmente, até fosse um formador melhor, que pudesse fazer boas vendas, para que ele não precisasse mexer tanto, às vezes, no corpo do elenco, né? Nesse sentido, ele fez até um movimento de contratar o Jair para vender. Isso. Né? Não é um jogador formado no Botafogo, mas a ideia é lucrar com ele. O projeto ainda se baseia muito no mercado, o tempo inteiro, em saídas e chegadas. O que aconteceu com o Botafogo hoje? Na hora, um jogo longo desse, 120 minutos, desgastante, você vai recorrer ao banco. E esses caras não acabaram de chegar ainda, né? Caio... O Correia não foi o desastre da estreia, vai. Não. Quando ele veio para segundo volante, ele começa a organizar o time a partir de trás. Mas, de todo modo, você tinha Caio, Montoro, Arthur Cabral e Correia. Você termina o jogo com 4 jogadores que estrearam pelo Botafogo no Mundial. Do outro lado, você tem um projeto com um treinador longevo, que conhece como a palma da mão dele. Todo mundo que está no elenco sabe o que cada um pode dar. Teve até alterações desse elenco, mais importantes do que em outras temporadas com o Abel. E nesse processo, não é toda hora que vai chegar um Almada que parece que já estava lá um tempão, né? Agora com áudio e vídeo. Bom dia, Bené. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Raed. A gente já estava proporcionando uma belíssima imagem de Carlos Carvalho aqui, do Rio Delaware. Aqui uma das atrações, um dos lugares que as pessoas vêm aqui passear, fazer exercício, uma manhã de domingo muito bonita aqui na Filadélfia, 29 graus nesse momento, previsão fala em 32 graus. Então, bom dia para todos que estão aqui com a gente, mais um domingo de Copa do Mundo, e que domingo para o palmeirense também, né, que conseguiu a classificação nesse sábado. E a programação hoje, meus amigos, a gente vem sempre trazendo aqui treino em 2 períodos, recuperação no hotel. A programação do Palmeiras hoje veio com uma linha, na verdade com 5 letras, né? FOLGA, folga, nenhuma programação. Delegação que chegou aqui no dia 9 de junho, você abriu bem, né, Benê? Hoje dia 29, portanto 20 dias depois, pela primeira vez, os jogadores estão liberados, estavam desde ontem.
para passear, para curtir aqui as atrações da Filadélfia, para ir para as escadarias do Rock, comer o sanduíche Filadélfia, ou como muitos podem preferir, para Nova York. Não é uma distância longa, de carro dá 150 quilômetros, enfim. Palmeiras absolutamente liberado para descansar, para se recuperar dessa vitória e para projetar, evidentemente, no próximo dia 4 de julho, tem esse confronto com o Chelsea, aí time, né, de prateleira superior da Europa. Você falou desse herói, não improvável, mas desse herói que foi contratado por 115 milhões de reais, o equivalente, né, para ser um grande reforço do Palmeiras para a temporada, especialmente também para essa Copa do Mundo. E com essa minutagem controlada, limitada, fez muita diferença ontem. Para a gente trazer aqui didaticamente, né, para quem está acompanhando o News. A situação do Paulinho ele fez um procedimento na canela da perna direita em dezembro do ano passado. O Palmeiras já contratou sabendo, evidentemente, e fez toda uma programação de recuperação para ele estrear em abril. E aí veio vindo, né, de novo com uma carga sempre controlada para trazê-lo aqui em boas condições para a Copa do Mundo. Mas a gente já começou a ter informações de que ele não veio 100% e que a recuperação, o pós-jogo do Paulinho é muito difícil, por isso essa minutagem controlada. Ontem ele entrou, né, no segundo tempo, como o Abel tem feito, fez o gol aos 9 minutos da prorrogação, do primeiro tempo da prorrogação, e 3 minutos depois já pediu para sair, sabendo que a recuperação é muito difícil. Foi decisivo, no momento em que o Palmeiras precisava muito, claro. Depois desse jogo, amigos, a gente pode até conversar com ele, pude perguntar diretamente para ele como é que é esse processo de recuperação. Vamos trazer esse trecho da entrevista aqui no Sport TV News, do camisa 10, autor do gol da classificação do Palmeiras. Não tem muito mistério. A gente, na verdade, tem que tirar um pouco a carga, né? Tem que saber dosar aí os impactos, porque é uma lesão onde o impacto estressa bastante a região e acaba cada vez mais dando atrito e machucando. Então, é o descanso, é saber usar o momento certo para eu poder mostrar e produzir tudo aquilo que eu sei. Aí então o Paulinho, que a gente conversou diretamente, e a gente já vinha trazendo a informação de que o Palmeiras não descartava uma cirurgia nesse jogador. O Abel já disse agora claramente que é o que deve acontecer depois dessa Copa do Mundo. Então, para o palmeirense desfrutar e cuidar desse jogador que ele pode entregar aqui, porque depois provavelmente ele vai passar de novo por esse procedimento, e aí vamos saber a sequência da temporada do Paulinho. Vamos falar da sequência aqui da Copa do Mundo, né? Como eu disse, o Palmeiras agora vai enfrentar o Chelsea. E para o palmeirense que já quer projetar esse jogo, vamos projetar também desfalques, né? Porque ontem houve desfalques importantes. O Palmeiras entrou com 6 jogadores pendurados, mais o técnico Abel Ferreira, e 2 jogadores tomaram cartão amarelo. A linha defensiva, então, do Palmeiras vai bem modificada para essa partida contra o Chelsea. Vamos lembrar que o Murilo já não jogou ontem contra o Botafogo. Esse tem lesão muscular e não joga mais a Copa, né? Nem participou dessa partida, nem ficou no banco, não está à disposição. Então já jogou o Bruno Fux. Ontem, Gustavo Gomes já tinha levado amarelo e no final do meio novo, né? Também agora como opção no banco de reservas. E outro jogador importantíssimo, pendurado, também levou o segundo cartão amarelo. Vamos lembrar que não foi zerado, né? Iria ser zerado agora nas quartas. Mas então o Palmeiras vai com essa linha defensiva diferente, porque o Vanderlan é o lateral de ofício. Claro que não tem nenhum aqui... ninguém aqui na mesa também, né, Jéssica? Estava falando sobre o Paulinho, né? Vale lembrar que o Paulinho entra contra o Inter Miami e é dele o primeiro gol, o gol que recoloca o Palmeiras no jogo, num jogo importante, porque o Palmeiras foi buscar esse empate e isso modificou o enfrentamento do Palmeiras nas oitavas de final. E a gente olhando a participação, como ele é importante quando ele entra, dá para imaginar que 100% fisicamente ele é titular desse time. Então o Palmeiras tem ele agora na Copa do Mundo de Clubes, mas é um procedimento que vai deixá-lo fora por mais algum tempo. O Abel comemora que tem por poucos minutos, mas lamenta, né, não tê-lo desde o começo do jogo e também no restante da temporada. Certamente é uma perda considerável para a temporada do Palmeiras, né? O Palmeiras faz o esforço de trazer o Paulinho pensando nele com uma convicção, né, para o ataque. O ataque do Palmeiras precisa de afirmações, né, de jogadores que se afirmem ali, que entrem em campo e deem uma resposta, porque essa vaga ali, especialmente de centroavante, não sei, não é nem exatamente a posição do Paulinho, né? Ele é mais um atacante, assim, um segundo atacante, mas o Abel está precisando de jogadores que entrem e consigam dar essa resposta positiva e que ele possa confiar, porque ele fica muito entre Flaco e Vitor Roque, são 2 jogadores que, por mais que ele dê oportunidade, não tem conseguido confirmar essa titularidade. Enfim, a partida de ontem foi uma partida que, com o encaixe de marcação muito bem feito do Botafogo, e um Botafogo que estava com uma proposta bem mais defensiva e tentando neutralizar essas chegadas do Palmeiras dentro da sua área, a jogada individual era a saída
para conseguir buscar esse gol. Foi exatamente o que o Paulinho fez. Eu acredito que quando a estratégia do treinador está correta, quando o time está conseguindo atacar, ele está tendo supremacia em posse de bola e rondando a área do adversário para conseguir furar essa defesa que está bem postada dentro da sua área, é a jogada individual que consegue fazê-lo. Porque a questão coletiva já é muito pouco espaço para coletivamente o time conseguir sair dessa arapuca, a menos que tenha um centroavante que na bola aérea tenha muita vantagem numa zaga que é muito boa, que é a do Botafogo. Então, exatamente na partida de ontem, precisava que esse jogador no 1 contra 1 transpusesse essa marcação e conseguisse pisar na área em condição de finalizar. Foi o que o Paulinho fez. Ninguém tinha conseguido fazer ao longo da partida. O Paulinho entra e faz isso acontecer, abre 1-0 no placar e aí ficou muito difícil para o Botafogo buscar esse resultado. Então, para o treinador, é importante demais ter um jogador que ele sabe que pode confiar nisso. Eu vou colocar ele na partida, ele vai ter qualidade e habilidade suficiente para vencer essa marcação, que é o que o Paulinho fez. Sem ele, acho que é uma perda considerável para o Palmeiras. E o Abel já sabe que contra o Chelsea ele precisa pensar em 4 substituições. Uma já é certa, que é a entrada do Paulinho, faltando ali 30 minutos, e tem essa questão da prorrogação. Retomando o contato com o Edgar Alencar, para ele se despedir com essas informações, né, Edgar? Bem-vindo de volta ao Sport TV News. O Palmeiras sem Gustavo Gomes, sem Murilo, sem Piquerez para esse jogo tão importante. É isso, né? Para pensar em substituições é só para reforçar, né? Para quem está acompanhando, que é isso. Esses desfalques já são certos, linha defensiva diferente. O Paulinho com certeza vai entrar, só saber a minutagem. Mas essa primeira projeção de um Palmeiras ainda de folga, ainda curtindo a classificação desse sábado, para depois começar a projetar o jogo contra o Chelsea, o futuro clube do Estevão. Bom dia, Bené, Jéssica, Raed, bom dia para todo mundo no News. Valeu, Edgar, muito obrigado. Vou trazer aqui agora uma breve análise do GE.com. Dessa grande vitória do Verdão em cima do Botafogo, que lhe deu a vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. E que vem o Chelsea, hein? Palmeiras luta sem parar e tem brilhantismo de Paulinho para vencer o maior jogo do ano. Verdão joga melhor que o Botafogo e precisa do camisa 10 por menos do que um tempo para definir a classificação às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. A festa do Palmeiras no fim do jogo, lá na Filadélfia, em um jogo que era o mais importante do ano e que lhe deu a vitória com uma boa atuação contra o Botafogo, que levou a equipe de Abel Ferreira às 8 melhores equipes da Copa do Mundo de Clubes. E iniciar o mata-mata da competição contra um adversário conhecido trouxe uma carga emocional maior ainda para a partida. Adversários diretos pelos últimos títulos brasileiros e também na Libertadores, Verdão e Botafogo criaram uma rivalidade recente. Cair para um concorrente conhecido teria um impacto maior. Pela temperatura mais alta na Filadélfia, o desgaste e a carga emocional do jogo, as equipes passaram a ter dificuldades coletivas, mas uma jogada individual poderia ser decisiva, e foi. Paulinho, ainda sem condições de ser titular e já com cirurgia prevista após a competição, deu um drible para abrir um raro clarão na área do Botafogo e mostrou porque é um dos melhores atacantes do Palmeiras. Um toque cruzado, rasteiro, preciso, para enfim bater o John e abrir o placar por 1-0. A reação de Abel ao gol foi imediata. Praticamente dentro do campo, o técnico já tirou o herói da partida aos 40 minutos que ele esteve em campo. Colocou o zagueiro Michael e deu um recado claro: não ia ter mais jogo. Com a expulsão de Gustavo Gomes, o Botafogo empurrou 6 jogadores na última linha, tentou abafar, mas o Verdão resistiu. Terminou com posse de bola de 46%, mas acertou o alvo, 5 contra 1. O resultado premiou o time que mais quis jogar na Filadélfia. Em um ano com alta expectativa, mas desempenho muitos irregulares, o Verdão mostrou entrega, intensidade e qualidade de um dos melhores atacantes do país para se colocar nas quartas de final do Mundial de Clubes. Uma vitória que ficará marcada por muito tempo. Enfim, essa foi uma breve análise aí do GE dessa grande vitória do Palmeiras. Palmeiras agora que já está focado na sua preparação para o jogo de sexta-feira contra o Chelsea. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!